Matitiyahu, Mateus 5,32, Yeshua diz: também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, faz dela uma adúltera. E quem se casa com a repudiada, também comete adultério. Vamos entender as palavras de Yeshua dentro do contexto da cultura israelita. Fazer de alguém adúltero era uma expressão idiomática que significava ter cometido adultério contra alguém. Mas quando Yeshua aplica essa expressão a uma mulher, isso é um choque para a sociedade da época, porque não existia na cultura israelita o conceito de um marido adúltero, porque uma vez que o homem tivesse uma mulher, ele poderia perfeitamente ter relações com outra mulher que não fosse casada. O adultério naquela sociedade era definido unicamente como uma relação entre uma mulher casada e um outro homem. Tanto é verdade que em um dos manuscritos hebraicos de Matitiyahu, Mateus, e Matitiyahu foi escrito em hebraico, embora muitos não saibam disso, a expressão que aparece é Hu Hanoef. Ele é o adúltero. E isso indica muito claramente aqui que, de fato, se você repudia uma mulher que não é infiel, você está tornando ela uma vítima de adultério. Nos tempos de Yeshua, alguns fariseus, especialmente da seita da casa de Hillel, abusavam do direito do divórcio. Por exemplo, a Mishnah, em Gittin 9:10, diz: um homem pode divorciar-se mesmo se ela, sua esposa, estragar a sua comida, mesmo se ele encontrar uma mais bela que ela. Isso é frontalmente contrário às escrituras, porque em Devarim, Deuteronômio 24:1, é dito que o divórcio só é lícito se o homem encontrar na sua esposa ervat davar. Ervat davar significa uma palavra ou um ato vergonhoso, ou seja, não era qualquer motivo que poderia levar um homem a se divorciar da sua esposa, apenas algo que fosse vergonhoso, como por exemplo um adultério, ou ela seduzir um outro homem, enfim, algo que fosse dentro dessa linha. Porém, os fariseus interpretavam isso de uma maneira bastante liberal para poder permitir outras formas de divórcio. Com relação à expressão que diz: e quem se casar com a repudiada também comete adultério, é importante compreender que repudiada é diferente de divorciada. Como funcionava na Bíblia o divórcio? A pessoa que desejava se divorciar deveria dar à sua esposa um get, uma carta de divórcio, e então deveria repudiá-la. Repudiá-la seria despedi-la de sua casa. E o que acontecia? Outros fariseus, que entendiam que o divórcio só poderia acontecer por infidelidade, davam um certo jeitinho de contornar esse problema. Eles repudiavam primeiro a mulher sem dar a ela uma carta de divórcio. Ou seja, elas continuavam legalmente casadas com eles. E aí o que acabava acontecendo? Naquela cultura, uma mulher que fosse solteira, ela morria de fome, porque a sociedade era totalmente dependente economicamente dos homens. E aí o que acontecia então? Para sobreviver, essa mulher acabava encontrando e buscando a companhia de um outro homem. E aí o que faziam então esses fariseus? Como elas estavam casadas e tinham procurado outro homem, então eles se divorciavam delas por conta da infidelidade delas. Ou seja, eles acabavam forçando a mulher que era repudiada, mas legalmente ainda era esposa deles, a cometer um adultério. É importante que o espectador entenda que casar-se com uma repudiada é proibido pela Bíblia. Porém, casar-se com uma divorciada, isso é permitido, conforme nós vemos em Deuteronômio, Devarim 24:2. Então, como nós podemos compreender as palavras de Yeshua, vós só podeis vos divorciar por infidelidade. Se alguém tenta contornar, dar um jeitinho na recomendação bíblica, está sendo adúltero. Que lições então nós podemos aprender disso? Abandonar ou maltratar uma esposa é adultério. Segundo, Yeshua não condenou a vítima do abandono, não condenou a mulher, e sim o marido, o transgressor, que a abandona. E terceiro, uma mulher abandonada não está proibida de se casar novamente se houver divórcio. Ela só não pode casar-se novamente se ela não houver se divorciado do seu marido, porque aí ela está na condição de repudiada e não de divorciada. Por que ela pode se casar novamente? Porque na realidade quem cometeu o adultério foi o ex-marido. Vejam vocês, quantas mulheres vocês conhecem sofrem a injustiça de, além de terem sido vítimas, precisarem permanecer a vida toda solteira por conta de uma má interpretação das palavras de Yeshua que não leva em conta o contexto da sociedade em que ele viveu. É importante ter em mente o contexto social das palavras de Yeshua para que nós não cometamos injustiças terríveis, como, por exemplo, condenar uma vítima a uma punição.